Bom, quero falar sobre uma vida de sabedoria para cultivar o nosso interior para o Senhor, continuando dentro do que eu falei na última vez. E, cara, é preciso muita sabedoria para a gente ir longe na nossa vida, no que diz respeito à nossa saúde emocional, espiritual e física. Precisa ter muita sabedoria. E lendo, tô lendo bastante coisa. E eu estou lendo um livro que é muito legal, principalmente para os pais, mas para todo mundo, né? Que é um livro sobre sabedoria digital. É um livro revolucionário, não é um livro legalista, mas ele fala principalmente dos transtornos que a tecnologia trouxe e traz para a geração da onipresença do smartphone, né? Antes você tinha um computador em casa, era o PC. Agora você tem a onipresença do computador. Vai fazer cocô, você leva ele. Está no ônibus, você leva ele. Está no restaurante, num encontro romântico, você está com ele. Você vê direto isso, casais, os dois olhando assim. E eu excluí meu Instagram, né? Vai fazer, sei lá, 5 dias. E, cara, a gente é muito viciado, mano. Bom, eu sou, né? Você talvez seja alguém que usa 10 minutos por dia. A média é... A média de uso da galera é de 5 a 6 horas por dia. Mas não é trabalho. É só para ficar vendo feed, assim. Exercício de polegar, né? E esse livro, ele é muito forte, assim, porque ele fala do quão doente a gente está por dentro e que como isso agita o nosso interior, a gente não percebe, a gente acha que não, a gente acha que não tem influência. Mas quando a gente tenta ir para o lugar de oração, a gente está cheio de lixo dentro da nossa alma que foi consumido através desses troços todo aí que é mídia social e toda essa coisa. E ele fala muito legal que tem um lugar para usar essas coisas. Existe o lugar certo, a medida certa para se utilizar. Então não é como os pentecostais fizeram antigamente, demonizando a televisão, diziam que a televisão era do demônio e tudo. Então, o Instagram, as mídias sociais não são do demônio, mas elas não, mas me parece que a maioria das pessoas, pelo menos que eu conheço, não são muito sábios, inclusive eu, na utilização desse tipo de coisa. Me parece. Então a gente precisa de muita sabedoria para administrar as emoções e a vida espiritual, mas a gente acha que essas coisas são meio que departamentos assim. Eu tenho que cuidar das minhas emoções, mas aí eu não cuido do físico. Ah, eu sou um cara muito espiritual, mas não cuido das minhas emoções. Eu sou um cara muito ungido, mas não cuido da minha família. Então, não são coisas assim repartidas, sabe? A unção dos avivalistas foi mais longe do que o caráter deles. E eu não quero isso. Eu não quero isso. Porque John D. Lake, que foi um grande homem de cura do movimento pentecostal, cara, simplesmente ele viu a esposa dele morrer e ele viu vários filhos dele morrer simplesmente por um radicalismo de levar a família para uma missão sem nenhum tipo de estrutura. E a gente acha isso massa, assim, tipo, uau, que legal. Então, essa parte eu não quero do John D. Lake. Então, a unção dele foi mais longe do que o caráter, sabe? Tipo, os feitos espirituais foram mais longe. Digo mais, assim, se você estudar um pouquinho da história, me diz se você já leu em algum lugar sobre a vida dos filhos de John Wesley. Não vai, porque ele fracassou nessa área. Não vai ouvir. Casamento nem se fala, o casamento dele era um inferno. A unção dele foi mais longe do que o caráter, porque a gente acha que essas coisas são departamentos, e não são. A vida como um todo é espiritual, como um todo. Nós somos, eu tenho revista, a gente falava assim,
eu tenho um espírito, eu tenho uma alma. Não, você não tem uma alma, você é uma alma. É o que você é a sua personalidade. E a gente não cuida dessa personalidade, desse eu, do jeito certo. Então a gente precisa de muita sabedoria. E John Maxwell, escritor sobre liderança, ele escreveu sobre um bispo da Inglaterra, que o bispo disse o seguinte: quando eu era jovem e livre, isso aqui parece eu, tá? Quando eu era jovem e livre, eu sonhei em mudar o mundo inteiro. Mas logo eu percebi que enquanto ficava mais velho e sábio que isso, não parecia que isso ia funcionar, mudar o mundo. Eu queria muito mudar o mundo. Logo que eu não consegui mudar o mundo, eu pensei, então eu vou mudar o meu país, vou mudar o Brasil. Pelo menos, Brasil. Depois de tentar mudar o Brasil, eu pensei, não, preciso mudar o meu bairro. País eu não consigo, mundo eu não consigo, mas meu bairro talvez eu vou conseguir. Eu tentei, falhei, não consegui mudar o meu bairro. E eu pensei, então agora eu vou mudar a minha família. Vou mudar minha família, vou mudar minha mulher. Sabe que marido e mulher tem esse chamado errado, né? As esposas acham que foram chamadas para mudar o marido, que essa é a principal missão dela no casamento. E o marido também acha que a principal missão dele no casamento é mudar a mulher. E aí fica um inferno de guerra, porque um quer mudar o outro. E esse negócio vem para a igreja também, tá? Vem para a igreja também, na forma como a gente trabalha uns com os outros. E aí então eu percebi que no meu leito de morte, ao invés de eu tentar mudar todas essas coisas, eu teria que ter mudado a mim mesmo. Eu sou o problema. Não é a minha esposa. Não é a minha igreja. Não é o meu patrão. O maior problema do mundo sou eu. Você é o problema, eu sou o problema. Só que a gente insiste em ficar mudando tudo ao nosso redor, enquanto nós não fomos mudados em absolutamente nada ou somos superficiais na nossa mudança. Então estou descobrindo, depois de um tempão, que o maior investimento da minha vida é em mim mesmo. Já viajaram de avião, quando a aeromoça fala, quando cair as máscaras, o que você tem que fazer? Põe em quem primeiro? Se você não põe você não consegue cuidar do outro. Você morre. E o outro morre também, porque você não cuidou de você, cara. Você vai morrer. E a gente insiste em tentar mudar o mundo inteiro quando nós não estamos cuidando de nós mesmos, da nossa emoção, do nosso espírito, do nosso interior. Então, o que a gente precisa é de exemplo. A gente precisa de exemplo para mudar a família, para mudar o país, para mudar as pessoas que estão ao nosso redor. A gente precisa ser. E foi isso que Jesus fez. Jesus tinha um estilo de vida de solitude. E ele deixou a solitude dele ser visível para os discípulos, ao ponto que os discípulos falaram, cara, me ensina isso. Você já percebeu que o nosso discipulado, as pessoas que a gente quer mudar, elas não partem de uma pergunta do outro. Os nossos filhos, nossas esposas precisavam ver tanto Jesus na nossa vida, ao ponto de falar, me ensina a ter esse tanto de Jesus aí que você tem. Me ensina a ter o tanto de vida que você tem, porque eu quero isso aí. Porque eu vejo como você é vibrante, eu vejo como você exulta em alegria, eu vejo como você anda em santidade sem se esforçar, eu vejo como você ouve a voz de Deus. Cara, é isso que os nossos filhos precisam ver, é isso que as pessoas que estão ao nosso redor precisam ver, e é isso que Jesus fazia. João 5,19, texto clássico, diz que Jesus ele não fazia nada, absolutamente nada, se ele não visse o Pai dele fazendo. Cara, isso é um machado nesse espírito de pragmatismo, é um machado. Cara, todas as igrejas estão voltadas hoje para o pragmatismo, para fazer a coisa acontecer, para fazer a roda rodar, para fazer discípulos, para encher cultos, para encher célula, para multiplicar célula. Eu faço um desafio para você. Vá nas grandes igrejas do Brasil e você vai ver isso.
As pessoas estão produzindo, mas a gente não tem coragem de se tornar inútil e fazer só depois que a gente vê o pai fazendo. A gente não tem coragem. Na verdade, não é questão nem de coragem. Acho que é anticoragem, sei lá. Eu nem sei o que é exatamente, porque parece que a gente nem consegue tentar fazer isso. Falta-nos muito de realmente falar, eu não vou mover um dedo sequer se eu não vejo o meu pai fazendo. Era isso que Jesus tinha. Aí você pensa assim, mas Jesus é Deus, né? E o que você fala dos apóstolos? O que você fala de Pedro? O que você fala dos outros homens que não eram Deus, que imitaram isso? Então Jesus, ele tinha uma contemplação que orientava a vida dele. E quando a gente fala desses assuntos, parece que fica subjetivo, né? Subjetivo. Mas essa é a parada. Deus chamou você e eu para sermos subjetivos. Por quê? O Espírito está onde? Onde o Espírito Santo está? Dentro. Então é dentro, é subjetivo, é dentro de você, é no seu interior. Você vai ter que aprender a esperar no Espírito Santo. Cara, é muito louco, eu sei disso. As crises econômicas vêm, os problemas financeiros vêm e a gente atormenta a nossa mente achando que a gente pode fazer alguma coisa. Mas você pode fazer uma coisa, levar os seus problemas financeiros para o lugar de oração. Mas a gente não consegue fazer isso porque a gente acha que nós somos melhores do que Deus. Que a gente pode simplesmente levantar, sacudir a poeira e dar um jeito na vida. E isso afeta tudo que a gente faz. Então Jesus, ele sempre via o que o pai estava fazendo, ele falava e ele fazia. Em João 8:22 diz que ele não falava, a não ser se o pai ensinasse ele a falar. Isso é uma meditação que modela a fala. Você medita tanto na palavra de Deus, que a palavra de Deus começa a modelar o jeito que você fala com as pessoas, o jeito que você fala com irmãos, o jeito que você fala com seu filho. Modela. Só que eu queria achar alguém que acredita nisso. Que gastar horas com a palavra de Deus, meditando nela, vai modelar o jeito que você fala. Cara, Josué ia substituir Moisés. E Moisés, ele foi guiado no deserto por duas manifestações de Deus. Coluna de fogo quando está muito frio, na noite. E coluna de nuvem quando estava muito calor, dia e noite. Ele tinha a direção de Deus. Para Josué foi diferente. Ele falou, agora eu vou continuar te guiando. Mas o jeito de você ser bem-sucedido, nisso que eu estou te chamando para fazer, liderar no lugar de Moisés, é se você meditar na palavra dia e noite. Não vai ter mais nuvem, não vai mais ter coluna de fogo, mas eu quero que você medite na palavra de Deus dia e noite. E eu falo para vocês, meus irmãos, eu tinha perdido isso completamente. Até algumas semanas atrás, eu me dei conta de que eu tenho 3, 4, 5 cadernos inteiros de meditações na palavra de Deus. Então, quando eu pego os meus bloquinhos, na minha casa é cheio desses bloquinhos de anotação, eu amo cadernos, então tenho vários cadernos, e às vezes eu paro para ler ou reler aquilo que eu meditei. Cara, é um impacto muito profundo no meu coração, aquece o meu coração, aviva o meu coração, e eu percebi, meu Deus, eu perdi esse lugar. Eu perdi o lugar de pegar um versículo da Bíblia e ficar ali ruminando naquilo ali, trabalhando as minhas emoções, trabalhando os meus pensamentos, deixando isso criar uma espécie de metabolismo dentro de mim. Então eu comecei a meditar no livro de Salmos. Olha o que eu achei no livro de Salmos, é incrível. Se você puder abrir aí no livro de Salmos, vamos só olhar aqui. Estou abrindo o meu devocional para você nessa manhã. O que eu tenho feito com o livro de Salmos? Leio um capítulo por vez a cada manhã e vou meditando naquilo que me chama a atenção. E eu queria que você olhasse isso aqui em Salmos 5. Isso aqui me pegou forte. Salmo 5, versículo 5. Quantos querem permanecer na presença de Deus? Amém. Então leia o versículo 5 e pense nele. O que diz aí no verso 5? Os arrogantes não vão permanecer na presença de Deus. Eu pensei, Deus,
Eu fico falando que quero construir um lugar para a presença, mas eu e o meu povo somos arrogantes. Então a gente vai ficar falando 30 anos sobre construir um lugar para a presença de Deus? Não vai, porque nós somos um bando de 150 pessoas super arrogantes. É para entrar no fígado mesmo, assim. Que ela é uma espada que corta você. Mas a gente ignora o livro. A gente ignora isso. A gente acha que não funciona mais. Que eu tenho que vir no culto, receber um pozinho e voltar para casa perfeito. Não, é trabalho, é dia e noite na palavra. E aí a gente pensa, arrogante. E aí Deus fala, eu criei o céu, coloquei meu trono lá, a terra é o estrado dos meus pés, mas eu decidi habitar com o humilde e contrito de coração. Então, se o arrogante não fica, a presença, ele não pode ficar na presença, eu falei, então Deus, eu preciso ser um contrito de coração, eu preciso ser um pobre de espírito, mas eu não sou pobre de espírito. Pobreza é necessidade. Pobre de espírito é alguém que necessita muito de Deus. E, na verdade, eu não preciso tanto de Deus. Nem você. A gente consegue viver sem Ele. A gente consegue viver uma semana sem ser profundo. A gente não entra em crise com isso. Por quê? Porque a gente está longe do livro. E sabe, eu não comecei a ler o livro assim, estou sentindo muito fogo de Deus. Não, só abri a Bíblia. E comecei a ler, devagar, respirando. Deus, o que você quer falar? Deus, o que você quer mudar? Deus, sabe? E eu encontrei-me num lugar, irmãos, que é o lugar que eu acredito que muitos de vocês estão, se não todos. Tédio. Tédio. Tédio espiritual. Tédio. Você acha chato orar? Eu acho chato orar. Tédio. Tem uma camada grossa de tédio que faz a gente recuar. Tédio. Tédio que se tornou incredulidade. O tédio ganhou tanto o seu coração que você já pensa assim, orar para quê? Não vou sentir Deus mesmo. Faz sentido? Eu sei que faz. E eu percebi que eu estava lá e era chato. E era ruim. Mas o que a gente faz com o tédio? A gente precisa imitar Jesus. A gente pensa que todos os encontros que Jesus tinha com Deus, ou que os discípulos tinham com Deus, ou todos os momentos a sós, eram permeados de experiências mágicas e místicas. Mas não. Algumas vezes, desses períodos que o Senhor tirava, tinham direções, tinham formações, tinham coisas para fazer, mas em alguns momentos ele estava suando sangue. Ele estava em profunda angústia. Assim como os apóstolos também falam que sentiam essa angústia nesse lugar de oração, então não existe outra saída senão estabelecer uma vida de sabedoria para romper o tédio. O que é uma vida de sabedoria? Bom, Efésios fala sobre o espírito de sabedoria e revelação. Sim ou não? Estamos juntos? Então, o espírito de sabedoria e revelação. O que é sabedoria? É o estilo de vida que eu estabeleço para alcançar a revelação. E o que é revelação? É aquilo que eu vejo que vai aumentar ou encorajar ou impulsionar eu continuar tendo uma vida de sabedoria. Então, a sabedoria é o que você vai fazer segunda-feira com os seus horários. O que você vai fazer segunda-feira, terça-feira com a sua comida? Você vai comer de novo ou vai jejuar? Então você vai precisar estabelecer disciplinas de sabedoria, porque não tem como você ter um espírito de oração sem uma vida de oração sábia. Para romper essa camada do tédio, você vai precisar estabelecer alvos maiores. Sabe, irmãos, eu preciso de um novo profundo. Quantos precisam de um novo profundo? Eu preciso de um novo alto. Eu preciso sair dessa camada de tédio, mas acostumar com o tédio ou incredulidade não vai me levar para fora do tédio. E é o próprio Deus que faz isso. Eu já vivi muitas coisas, muitas experiências, e agora eu sinto que eu estou parado em um lugar, e eu não consigo romper. Então o que Deus está querendo dizer? Por que você não inclui jejum?
Por que você não inclui romper com o Instagram? Por que você não inclui acordar nas madrugadas? Por que você não inclui alguém que vai cobrar de você se você está orando e lendo a Bíblia? Nós precisamos de uma vida de sabedoria para poder romper com essa camada de tédio. Simplesmente aceitar o tédio não vai fazer a gente crescer em intimidade com o Senhor. Então isso significa ter um estilo de vida que cuida do bem mais precioso que nós temos, que é a nossa vida interna. O que você está fazendo com a sua semana? O que eu estou fazendo com a minha semana? Cara, eu amo Lucas 10, 38, 42, eu amo e eu odeio também esse versículo. Sabe, é um caso de paixão e ódio. Lucas 10, 38 fala de Maria e Marta. Eu amo essa passagem, mas eu odeio ela. Porque na maioria das vezes eu penso que sou Maria, mas o meu interior é de Marta. Vamos lá, ok. Por favor, será que tem Martas internas aqui? Vamos expulsar esse demônio. Tô brincando, gente. Mas você tem uma performance de Maria, você fica assim, sou adorador. Mas dentro de você é um trator, uma britadeira. Você quer fazer coisas. Quantos são assim? Você entra num lugar de assim, não, mas tá, orei, mas e agora? O que eu faço? Nada! Volta e fica lá como Maria de novo. Não, mas eu tenho que tomar essa decisão aqui. É muito importante. Mas o que Deus está falando? A gente não está tateando. Deus, o que você está falando? A gente entra no lugar de oração já com as nossas próprias decisões. Não já sei o que eu vou fazer, Deus. Obrigado. Você não precisa falar comigo mais, não. Eu já sei o que eu vou fazer. Então isso aí é arrogância. Alguém precisa ter coragem de entrar nesse lugar de ficar só com Deus. Solitude é o interior preenchido. É a solidão preenchida com Deus. É diferente de solidão. Solidão é solidão. A solitude é preencher a sua solidão com Deus. Ou seja, ficar sozinho. Ficar sozinho por um período de silêncio. Vamos lá. Quanto tempo você consegue ficar quieto no lugar de oração? Quieto. A gente quer ouvir Deus falando. Quieto. E vai ser difícil você ficar quieto, porque a gente está sendo bombardeado por todo o tempo, todo momento. Cara, eu estou falando de mim, sabe? Eu estava num dia de folga, eu falei assim, eu acho que eu não sei descansar. Porque eu sempre quero descansar me enchendo de coisas. A gente não consegue ter um tempo de ócio santo sem ter estímulos de telas, de luzes, de pessoas. A gente não consegue cultivar o vazio pelo vazio. A gente sempre tem que ter alguma coisa. Isso deixa a gente tão agitado que a gente não está conseguindo fazer isso, entrar nesse lugar de ser Maria, de sentar aos pés do Senhor, silenciar para ouvir a voz dele. Então, eu estava lendo uma pesquisa que diz o seguinte: um cara chamado Bernie Krause, ele gravava sons, um sonoplasta, tá? Desses de filme, para colocar no cinema ou televisão. E ele disse o seguinte: 1968, para você ter 1 hora de som limpo, sem avião, sem carro, sem nada. Tipo assim, o cara ia para a natureza, sei lá, aqui na Quinta da Boa Vista, e ele tinha que pegar só o som de pássaro, sem nenhum outro ruído, sem ser natural. Ele diz que em 68 ele levava 15 horas para conseguir captar som limpo. Hoje, sabe quanto tempo ele leva para captar? 2.000 horas. Nós somos a geração do barulho. É barulho externo, barulho interno. A voz de Deus está abafada. Não é que Deus não está falando. É que a gente não está tendo uma sabedoria, uma prudência de disciplinar a nossa alma para acalmar. Aquietar. Salmo 46, 10. Aquietai-vos. Sabei que eu sou Deus. Sabe como que se interpreta esse versículo? Cala a boca, eu mando. Deus está falando assim, cala a boca, eu cuido da sua vida. Cala a boca, eu estou no controle.
Ah, mas a crise econômica. Ah, mas meus funcionários. Ah, mas o meu trabalho. Ah, mas os meus filhos. Cala a boca, eu cuido. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Cara, ser Deus é grande, tá? Deixa eu te dizer. Ser Deus é grande. Mas a gente não sabe. Porque é isso que o versículo está dizendo. Vocês precisam saber que eu sou Deus. E que vocês podem ficar quietos. Que vocês podem calmar. Que vocês podem separar horas do dia. Que você pode separar uma semana por ano. Para não trabalhar. Para ficar calmo. Para ficar quieto. Que você pode pegar um dia e jejuar. Que você pode pegar um dia e não ligar o seu telefone. Ninguém vai morrer. Ninguém vai, sabe, vai dar certo. É isso que o cara fala, né? No livro. Uma vez por dia, desligue 1 hora. Uma vez por semana, desliga o celular por 1 semana. Assim, pode atender ligação, tá, gente? Estou falando... Não é ligação que é o nosso problema. Porque hoje ligação, meu amigo, é uma manifestação extravagante de amor. Quando alguém te liga, você até chora. Tá chorando por quê? Você me ligou. As pessoas nem ligam mais. O telefone não serve mais para aquilo que foi feito. Faz sentido, gente? Só eu que estou doido. Mas assim, eu estou pensando nisso esses dias aí. Que eu vi assim, mano, eu estou atribulado, não estou encontrando Deus, eu estava mal, assim. E aí Deus falou, então, você precisa de uma vida de sabedoria. Aí eu li um versículo que está no livro do Corey Russell, Ensina-nos a Orar. É um livro fantástico. E aí ele fala sobre isso, né? No versículo 3 de Provérbios 24 diz o seguinte: com sabedoria se edifica a casa, e com entendimento ela permanece firme. Pelo conhecimento, suas salas se encherão de todas as riquezas preciosas e agradáveis. Você pode tirar a palavra casa e botar assim: com sabedoria se edifica eu. Com sabedoria eu crio um ambiente para revelação. Sem esse estilo de vida sábio, não vamos ter revelação. A revelação, gente, é aquilo que a gente lê várias vezes aqui na igreja. Apocalipse 4. Como que estão os seres viventes desde a eternidade? O que eles estão fazendo lá? Vamos lá, interage comigo aí. Finge que tá legal a pregação. Estão tudo com cara de mortandade, que é só o meio-dia. Vamos lá. Caíram no laço do passarinheiro, alguém? Vamos lá, estão cansados, eu sei. Cara, os seres viventes estão enlouquecidos com aquilo que eles estão vendo. Cara, imagina você entrar num lugar de oração, revelação entrando assim, quem Deus é. E eu fiquei lendo isso, falei, caraca, mano, eu já li o Pai Nosso 1000 vezes, mas olha só o que o Pai Nosso diz. Pai Nosso que estás no céus. Eu falei, caraca, o meu pai é aquele cara que está no trono e ele é o meu pai e ele está no trono e os seres viventes ficam aleluiado 24 horas e eu não. Pô, cara. Mas Paulo fica orando, abre os olhos do coração para ficar, sabe? Mano, para ir para a fogueira. Ser queimado vivo cantando louvor. Por quê? Por que um ser humano é queimado e canta? Porque ele viu uma coisa que a gente não viu. Eu quero ver. Eu preciso muito ver, gente. Eu preciso muito. Eu não consigo mais viver sem ver. Pai nosso, que estás no céu. Ele está lá no trono e é o nosso Pai. E a Bíblia fala que ele é um pai de amor, que ele é um pai carinhoso, que ele é um pai que provê. Caraca, é meu pai mesmo. Tipo, tá entendendo, gente? Caraca, é o meu pai, gente. E eu não estou vendo ele, eu não estou vendo a beleza dele. Mas está disponível. Porque Paulo fala que o Espírito Santo é o maior conhecedor das profundezas de Deus e que ele nos revelará gratuitamente àqueles que o amam. Quantos amam a Deus aqui? Mas você vai ter que estabelecer uma vida de sabedoria.
Que sabedoria é: vamos remir o tempo como sábios, porque os dias são maus. Cara, um minuto que passou não tem recuperação, mano. Tempo é fogo, mano. Não tem como você recuperar as 5 horas passadas. Então a gente precisa olhar e pensar: mano, peraí, eu tô aqui 5 horas vendo uma série, mano. Caraca, é bom, é? Mas, cara, será que isso é sábio? Será que isso é uma vida de sabedoria que está administrando o tempo de maneira sábia e de maneira que eu estou cultivando a parte mais importante? Estou dizendo que não pode ver série, eu assisto séries, eu gosto de filme, não é isso que eu estou dizendo. Vocês estão entendendo, né, gente? Estou falando que a gente tem uma glutonaria de entretenimento. Uma glutonaria. A gente não consegue desligar. Quando eu falo tecnologia, eu estou falando tudo, Netflix, streaming, porque é isso, né? Aí eu só via filme em tela quente. Aí depois veio o videocassete, mas assim, não era toda hora que tinha dinheiro para alugar. Todo dia filme. Você pegava aquele pacotão do fim de semana, né? Tinha que rebobinar, senão pagava multa. E tomei muita multa. Nunca rebobinava. Então tá tudo muito rápido, muita oferta, muito manjar, muita coisa. E o Senhor está falando: quando que vocês vão ver que eu sou o prazer de vocês? Eu sou a comida de vocês. Eu sou o que fascina, eu sou o único que tem poder de libertar você desse tédio. Quero fascinar o seu olhar, te envolver em um romance ininterrupto. E eu percebi que, ao invés de eu estar tendo um encontro com Deus, eu estava tendo um encontro com a oração. Mas o objetivo da oração é me levar a encontrar Deus. Mas a gente é tão religioso que a gente fica lá 20 minutos, a gente sai com a consciência aliviada porque a gente fez o devocional. É Casas Bahia, paguei o carnê, ufa. Por quê? Porque você acha que Deus é um pai legalista, que se você não leu a Bíblia, ele vai ficar com raiva, vai bater. Então você precisa ficar aliviado. Pai, cumpri a regra. Ó, orei hoje, hein? A questão não é essa, é: você viu ele? Você foi acalentado no amor dele? Eu tenho flashes assim. Tem flashes na minha vida. Tipo assim, que eu sinto, caraca, eu sinto aquela... Ai, é tipo um manto de água, sei lá, tipo, me cobre assim, começo... Aí eu sei que ele tá no escritório, cara. Eu tenho muita saudade. Eu excluí esses negócios porque eu falei: eu preciso cuidar de mim, eu preciso cuidar da minha família, eu preciso que meu filho veja que eu amo Deus. Que Deus é legal, que Deus não é chato, sabe? É muito pequeno isso que estou fazendo, é muito ridículo. Mas é só uma expressão de tentar começar a sair do lugar para ser uma pessoa mais inteligente com a minha vida. Eu tenho, talvez, sei lá, mais ou menos 30 anos para viver. Talvez menos, eu acho, não sei. E eu tenho só essa vida. Eu não tenho outra vida. Para deixar
uma marca no coração de Deus. Para construir minha eternidade. Eu só tenho uma vida. E é pouco tempo, cara, baseado no que a gente vai viver na eternidade. E também eu tenho pouco tempo para deixar uma marca na vida dos meus filhos. Caraca, pouco tempo, Maria. Maria fez 7 anos, eu estou assustado. 7 anos atrás, a gente estava fazendo o aniversário de 1 ano dela aqui atrás, nas Olimpíadas. O tempo voou. Eu tenho pouco tempo. Então não dá tempo de perder tempo. A gente precisa de uma sabedoria espiritual para aprofundar nossa vida em Jesus e na palavra de Deus. E deixar que Ele marque a gente de maneira que a gente brilhe para os outros, sabe? Sendo sal e luz. Amém, gente? Acho que era isso que estava entulhado dentro de mim. Eu nem tenho esboço. Era só coisa que eu estou meditando durante semanas na palavra e chorando diante do Senhor. Jesus, nós queremos primeiro nos arrepender de achar que conseguimos sem você e que tá bom o nível que a gente chegou, sabe? Quero me arrepender por não levar o Senhor para os meus filhos, para os meus amigos, para a sociedade. Você quer andar na terra de novo, Jesus, através da igreja. E nós só podemos dar aquilo que nós temos. Levar as pessoas aonde nós fomos. Então, nesses próximos meses do ano, faz uma reforma espiritual nessa casa, Senhor. Levanta pessoas que vão se assentar aos pés de Jesus, com ou sem vontade, com ou sem lutas, que vão administrar melhor o tempo, que vão administrar melhor o uso de redes sociais para um propósito, conhecer-te, Senhor. Que vão administrar a saúde física, a saúde emocional para um propósito, Senhor. Conhecer-te, Senhor. Conhecer-te, Senhor. Conhecer quem você é. Quão belo você é. Quão cativante você é. Que, cara, todas as outras produções cinematográficas maravilhosas se ofuscam diante da face do Senhor. Qualquer prazer, comida, viagem, grana, nada é tão prazeroso quanto o Senhor. Nossas carências, nossos vazios, nossos traumas, todos são resolvidos quando nós olhamos para Ti, Senhor. Eu te peço que o Senhor atraia-nos, Senhor, para esse lugar de uma vida sábia, de gastar nosso tempo, nossos dias, contando os nossos dias para alcançar a sabedoria, que é ficar diante da sua face, perante o Senhor, abrir espaço em solitude. Ensina-nos a ficar a sós contigo, Senhor. A sós contigo, onde nós fechamos a porta do quarto para tudo que está fora daquele quarto, daquele lugar, seja lá qual for o lugar, para que aquele momento seja um santuário, seja uma conversa simples entre Deus e os seus filhos. Eu oro por um espírito de oração caindo sobre essa igreja, provocando-nos para a intimidade com Jesus, provocando-nos para ter olhos como de pombas, que olham fixamente para o Senhor todos os dias. Nós te pedimos, Senhor, misericórdia de nós. Acalma nosso interior, acalma, livra-nos da ansiedade profunda e crítica. Que o nosso ritmo seja o ritmo do teu coração,
que é saber o que você pensa, Deus, o que você sente, Deus, o que você está fazendo, Deus. Eu te peço isso, Senhor, em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém, amém e amém.